Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade, a Bíblia ensina que Ele vai restaurar todos os relacionamentos, especialmente aqueles relacionamentos que foram interrompidos por causa da morte. A doutrina da ressurreição, amigo ouvinte, é uma das doutrinas mais significativas da Bíblia, porque ela nos mostra que a morte não é o fim de tudo. Mesmo que hoje os mortos estejam dormindo em estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo, a Bíblia promete que um dia, quando Cristo voltar, Ele dará a vida novamente e fará com que os mortos ressurjam. Esta é uma grande promessa bíblica. E eu gostaria de, neste momento, repartir com você o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao 18. Nós vamos ler aqui na nova versão transformadora. E você vai perceber nessa tradução, amigo ouvinte, algo de muito interessante, que realmente a morte não é o fim de tudo e que Deus tem o propósito de restaurar as relações interpessoais que foram interrompidas por causa da morte. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, na nova versão transformadora. E eu vou interrompendo, amigo ouvinte, alguns versículos para ir lhe explicando alguns conceitos muito importantes que encontramos nesse texto e que vão nos ajudar a percebermos que realmente a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição, que será na segunda vinda de Cristo. E, portanto, se você aprendeu de forma diferente na sua igreja, a sua igreja não lhe ensinou devidamente. Mas não estou questionando a sinceridade dos irmãos que lhe ensinaram assim, tá? Simplesmente não tiveram luz sobre o assunto naquele momento. Vamos ler o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 até o verso 18. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Essa expressão "já morreram" equivale à expressão "aos que dormem" no grego e como se encontra na versão Almeida atualizada, por exemplo. Então isso nos mostra que as pessoas que morreram, elas estão dormindo. E continua: para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Você percebe claramente nesse texto algumas verdades. A primeira, de que a morte é um sono. É um estado de inconsciência. No verso 13, Paulo diz que os mortos estão dormindo. No verso 14, aprendemos que Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo foi morto e ressuscitado, por causa da vitória de Cristo sobre a morte, Deus trará de volta à vida, por meio de Cristo, aqueles que morreram. Então a Bíblia mostra que a morte é um estado de inconsciência, mas não é o fim de tudo. Deus venceu a morte na pessoa de Cristo, de modo que nenhum ser humano precisa ficar eternamente morto, caso esse ser humano tenha exercido fé em Jesus Cristo. E nos versos 15 e 16, o apóstolo Paulo disse que os vivos irão juntos com os mortos para o céu, com os mortos ressuscitados. É dito que os vivos não irão primeiro e também não se percebe no texto que os mortos foram para o céu primeiro. Na verdade,
A Bíblia diz que tanto justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, quanto os justos ressuscitados, eles irão juntos para o céu. Serão arrebatados juntos, serão transformados juntos. Indicando, amigo ouvinte, que hoje ninguém desfruta de uma recompensa no céu ou em algum lugar intermediário. Todos serão recompensados com a vida eterna por ocasião da volta de Cristo e juntos. E no verso 18 aprendemos algo também de muito interessante. De que devemos nos animar e confortar uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Com a doutrina da ressurreição. Isso significa, amigo ouvinte, que não devemos buscar conforto no espiritismo, na reencarnação. Devemos buscar conforto na ressurreição. E ressurreição nada tem a ver com reencarnação. Enquanto que na Bíblia a ressurreição é ressuscitar no mesmo corpo, porém transformado, reencarnação é voltar à vida em corpos diferentes. Então, são conceitos totalmente antagônicos. E por isso eu convido a você, amigo ouvinte, fique ao lado da Bíblia. Porque na Bíblia encontramos a solução de Deus para a morte. E logo chegará o momento em que Cristo voltará em glória e majestade, e Ele possibilitará que você e eu reencontremos aqueles entes queridos que nos deixaram por conta da morte. Alimente essa esperança. Faça de Jesus o seu Salvador. Prepare-se para a segunda vinda de Cristo e não perca esta grande oportunidade, este grande reencontro. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.